Pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos de satisfatibilidade, validade e também de consequência lógica e alguns outros, tá? Primeiro vamos ver aqui a definição de vários termos importantes aqui dentro da lógica matemática, tá? O primeiro termo é o conceito de uma fórmula satisfatível. Tá? O nome já sugere o que a gente está querendo dizer. É uma fórmula que pode ser satisfeita. O que isso significa? Significa que tem que existir alguma interpretação tal que o valor verdade da fórmula seja verdadeiro. Tá? Isso não quer dizer que tem que ser para todas as interpretações possíveis, né? Mas pelo menos uma interpretação tem que ser dada de tal maneira que o valor verdade dessa fórmula seja verdadeiro. Tá? Quando a gente tem uma interpretação que torna a fórmula verdadeira, a gente diz que essa interpretação é um modelo para aquela fórmula. Tá? Então, se eu tenho uma interpretação que torna a fórmula verdadeira, a gente pode dizer que a fórmula é satisfatível. Por outro lado, essa interpretação que torna a fórmula verdadeira, ela é um modelo para aquela fórmula. Beleza? Segunda coisa é o conceito de validade. Tá? Uma fórmula ela vai ser válida quando, para todas as interpretações possíveis, tá? Aquela fórmula é verdadeira. O valor verdade daquela fórmula é verdadeira. Ou seja, qualquer tipo de interpretação vai interpretar aquela fórmula como verdadeira. Tá? Sempre. É uma verdade absoluta e universal. A gente também chama fórmulas válidas de tautologia. Tá? Então, uma tautologia é uma fórmula que é sempre verdadeira. Beleza? Ela nunca vai ser falsa. Uma fórmula ela vai ser insatisfatível quando ela não é satisfatível. Ou seja, para toda e qualquer interpretação que você possa ter ali sobre os átomos da fórmula, não vai existir nenhuma delas onde a fórmula, o valor verdade da fórmula é verdadeiro. Tá? Então, é uma fórmula que ela por si só é falsa. Tá? Ela é sempre falsa. A gente também chama esse tipo de fórmula insatisfatível de contradição. Tá? Então, uma fórmula que nunca vai ter uma interpretação que torne ela verdadeira é uma contradição ou uma fórmula insatisfatível. Tá? E o outro conceito é o de fórmula refutável. Tá? Fórmula refutável é a contrapartida ali da fórmula satisfatível. Né? Uma fórmula satisfatível é aquela fórmula onde você consegue achar uma interpretação onde essa fórmula é verdadeira. Não precisa ser todas, basta uma. E a fórmula refutável é onde você consegue encontrar pelo menos uma interpretação onde a fórmula é falsa. Você consegue refutar essa fórmula. Tá? Então, uma fórmula que não é refutável, né, ela automaticamente é uma fórmula tautológica ou válida, né, porque não existe nenhuma interpretação que torna ela falsa. Ou seja, para toda interpretação ela é verdadeira. Né? Então, vamos lá. Bom, teorema 5. Se A é uma fórmula da lógica proposicional, né, enfim, sendo A uma fórmula da lógica proposicional, A é válida, ou seja, é uma tautologia, ela é sempre verdadeira, se e somente se a negação dela é insatisfatível ou uma contradição. Né? Ou seja, a fórmula ela só vai ser válida se a negação dela for uma contradição. Tá? Uma fórmula que é sempre verdadeira, se eu negar ela, ela vai ser sempre falsa e, portanto, vai ser insatisfatível ou uma contradição. A é satisfatível se e somente se, ou seja, o que é satisfatível? De novo, existe uma interpretação que torna ela verdadeira. Então, ela vai ser satisfatível se e somente se não A é refutável. Tá? Ou seja, se a negação dela é refutável. Tá? Por quê? Porque aquela interpretação que torna a fórmula verdadeira, no caso do satisfatível, quando eu nego, vai ser a interpretação que vai tornar a fórmula refutável. Beleza? Falar sobre o processo de decisão na lógica proposicional, né? Entender o que é um processo de decisão. Então, seja U
contido em F um conjunto de fórmulas da lógica proposicional. Então, é um conjunto de fórmulas, tá? Um algoritmo é um processo de decisão para U, se dada uma fórmula A pertencente a F, ou seja, uma fórmula da lógica proposicional, ele termina com a resposta sim, se A pertence a U, ou não, se A não pertence a U. Ou seja, é um algoritmo que consegue determinar se uma determinada fórmula pertence a um dado conjunto de fórmulas. Tá? Isso é um processo de decisão. Então, por exemplo, se a gente disser que U é o conjunto das fórmulas satisfatíveis, então esse processo de decisão vira um processo de decisão para satisfatibilidade, né? E também, consequentemente, para validade. Tá? Então, repara o seguinte, pelo teorema 5 que a gente acabou de ver, um processo de decisão para satisfatibilidade pode ser utilizado como decisão para validade. Como é que funciona? Para decidir se A é válida, a gente vai aplicar o processo de decisão para satisfatibilidade de não A. Tá? Então, se A for válida, o não A tem que ser insatisfatível, tá? Pelo teorema 5. Então, se a gente aplica o processo de satisfatibilidade para não A e recebe como retorno dizendo que aquela fórmula é satisfatível, então o que acontece? A gente automaticamente conclui que a fórmula A não é válida. Tá? Então, se for reportado que não A é satisfatível, então a fórmula A não é válida. Pelo contrário, se for reportado que não A é insatisfatível, ou seja, não é satisfatível, então A é válida. Beleza? Então, utilizando um processo de decisão para satisfatibilidade, a gente consegue também automaticamente um processo de decisão para validade. Tá? Então, esse processo de decisão é chamado de procedimento de refutação, porque eu refuto a satisfatibilidade da negação da fórmula. Tá? Então, é um processo de refutação. Então, a gente pode, para poder fazer o processo de decisão, né, para satisfatibilidade, por exemplo, a gente pode usar a tabela verdade. Né? Então, se eu pegar essa fórmula aqui, ó, P ou Q, E não P, E não Q, né, a gente pode decidir que ela é insatisfatível usando a tabela verdade. Então, a gente vai colocar todas as interpretações aqui de P, Q, P ou Q, não P, não Q, e não P, I, não Q, e finalmente a fórmula. Né? Então, a gente vai ver aqui ó, que essa fórmula ela é sempre falsa. Se uma fórmula tem para toda e qualquer interpretação ela é falsa, ela é dita insatisfatível ou a gente pode dizer que ela é uma contradição. Tá? Então, a tabela verdade pode ser usada como um processo de decisão para satisfatibilidade. Beleza? O problema da tabela verdade é que é um processo ineficiente, pois conforme eu vou aumentando o número de... o meu número de átomos na minha fórmula, né, eu vou aumentando muito o número de interpretações possíveis. Né, e acaba que o algoritmo, para resolver a satisfatibilidade de fórmulas com muitos átomos, ele vira um algoritmo ineficiente. Tá? Porque se eu tenho n átomos, eu vou ter 2 elevado a n interpretações possíveis. Tá? Então, a gente vai ver nesse curso processos de decisão mais eficientes do que usar a tabela verdade, mas é pouco provável que exista um processo que seja eficiente para todas as fórmulas que você possa pensar. Tá bom? Bom, a gente também pode definir esse conceito de satisfatibilidade, né, e insatisfatibilidade, né, e validade para conjuntos de fórmulas, não só para uma fórmula só. Tá? Então, se eu tenho um conjunto de fórmulas U aí, com fórmula 1, A2 e assim sucessivamente, né, a gente diz que ela é simultaneamente satisfatível, ou seja, esse conjunto de fórmulas é satisfatível, se somente se existe uma interpretação tal que essa interpretação atribui um valor verdade para todas as fórmulas I do conjunto como verdadeiro. Tá? Então, para toda fórmula I do meu conjunto U, o valor verdade tomado dessa interpretação I tem que ser verdadeiro. Tá? Então, falando isso de uma outra maneira, você toma uma interpretação I. Tá? Se essa interpretação I ela consegue gerar um valor verdade
como verdadeiro para todas as fórmulas do conjunto, então a gente tem que esse conjunto de fórmulas é satisfatível e essa interpretação I é um modelo para esse conjunto de fórmulas. Beleza? Definição 11. Um conjunto de fórmulas U, né, é insatisfatível se e somente se para toda interpretação I existe um índice I tal que V de I é AI igual a F. Ou seja, né, aquele conjunto de fórmulas é insatisfatível se a gente não consegue achar nenhuma interpretação I que torne todas as fórmulas do conjunto verdadeiras. Né? Ou seja, que exista pelo menos que para toda interpretação, né, que a gente possa pensar, exista uma fórmula, pelo menos no conjunto, que seja falsa, para todas as interpretações. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que é insatisfatível, que a gente não consegue satisfazer aquele conjunto de fórmulas. Tá? Eu sempre vou ter uma fórmula ali que acaba sendo falsa, independentemente da interpretação que eu use. Beleza? Então, um exemplo aí, um exemplo 1. Conjunto de fórmulas P, não P ou Q, e Q e R é simultaneamente satisfatível pela interpretação que atribui o valor T para todos os átomos. Tá? Então, se eu atribuir o valor T, né, ou seja, verdadeiro, para todos os átomos, aqui vai ser T, o Q vai ser T, logo, isso aqui vai ser T, esse ou aqui vai ser T, né? O Q vai ser T e o R vai ser T, logo esse carinha aqui também vai ser T, né? Esse E aqui vai ser T. Então, isso aqui é T. Isso aqui também é T. E esse cara também é T. Ou seja, eu tenho uma interpretação, que é aquela que atribui o valor T para todos os átomos, onde todas as fórmulas o valor verdade para todas as fórmulas é verdadeiro, é T. Né? Então, essa fórmula é satisfatível, simultaneamente satisfatível. Né? Deixa eu limpar aqui. Beleza. Exemplo 2. O conjunto U2, né? P, não P ou Q e não P é insatisfatível. Tá? Então, não existe uma interpretação, ou seja, para toda interpretação que eu posso pensar, sempre vai ter uma fórmula que vai ser falsa. Tá? Por quê? Porque esses dois caras aqui, ó, esse e esse aqui, eles não podem ser simultaneamente verdadeiros. Né? Então, para toda interpretação que eu posso pensar, essa interpretação ou vai atribuir esse cara como verdadeiro e, consequentemente, esse outro como falso, ou vai atribuir esse cara como falso e, consequentemente, o outro como verdadeiro. Não existe possibilidade de uma interpretação atribuir um valor verdadeiro para P e o valor verdadeiro para não P. Tá? Beleza. Teorema 6. Se eu tenho um conjunto de fórmulas satisfatível, então, se eu remover uma fórmula qualquer desse conjunto, eu tenho que o resultado, que é o conjunto resultante, né, também é satisfatível. Então, repara, o que significa a fórmula ser satisfatível? Significa que eu tenho uma interpretação que vai atribuir um valor de verdade para todas as fórmulas do meu conjunto U. Tá? Então, vamos supor que eu atribuo o valor de verdade. Eu estou tirando a fórmula que eu estou tirando é a K. Eu tenho um conjunto U que é dado por A1, AK menos 1, AK. Então, vamos imaginar que eu vou formar o conjunto que é dado por U menos AK. Né? Se eu sei que U é satisfatível, então existe uma interpretação, I, tá? Que vai atribuir o valor de verdade como true para A1, A2, A3, AK menos 1 e AK. Tá? Se eu tirar AK, esse conjunto agora passa a ser A1 até AK menos 1. Então, essa mesma interpretação I aqui vai atribuir o valor de verdade T para todos os caras até AK menos 1.
porque ele já fazia isso no U. Então, isso significa que se eu tirar qualquer fórmula daqui, o meu conjunto de fórmulas ainda continua sendo satisfatível. Tá? Porque a mesma interpretação que tornava o U original satisfatível vai continuar tornando o U menos um determinado número de fórmulas satisfatível. Tá bom? Teorema 7. Se U é satisfatível e B é uma fórmula válida, então a união de U com B é satisfatível. Tá? Então, o U é satisfatível. Tá? Então, existe uma interpretação que interpreta todos os elementos de U como verdadeiro. E B é uma fórmula válida, ou seja, para toda interpretação, B é verdadeiro. Se eu fizer a união de B com U, o que vai acontecer? A mesma interpretação que interpretava todas as fórmulas de U como verdadeiras para tornar U satisfatível, também vai interpretar B como verdadeiro, porque B é interpretado como verdadeiro por qualquer interpretação. Então, U união B também é satisfatível. Tá? Teorema 8. Se U é insatisfatível, ou seja, para toda interpretação, eu sempre vou ter uma fórmula cujo valor verdade é falso. Né? Então, para qualquer fórmula B, U união B é insatisfatível. Tá? Então, repara, eu tenho para toda interpretação que eu posso ter, né, eu vou ter sempre uma das fórmulas do meu conjunto U como falsa. Tá? E aí eu fiz união do conjunto U com o conjunto B, tá? Uma fórmula qualquer B. Então, para toda interpretação que eu possa dar, aquelas mesmas fórmulas que ficariam falsas no U original vão continuar falsas no U novo feito a união, certo? Então, o U união B continua sendo insatisfatível. Deu para entender isso? Então, vamos pegar aqui, ó, vou exemplificar. Então, U tem as fórmulas A1, A2, até AK. Tá? Então, qualquer interpretação que eu pegue, como a gente sabe que U é insatisfatível, qualquer interpretação que eu pegue aqui, vamos supor I, vai encontrar alguma dessas fórmulas aqui e vai atribuir o valor como sendo falso. Então, por exemplo, de acordo com essa interpretação I, vamos supor que o valor verdade da fórmula A2 é falso. Se eu pegar uma interpretação I', por exemplo, pode ser que aí o valor, a fórmula que é falsa, seja a AK. E assim sucessivamente, eu posso pegar qualquer interpretação que eu quiser, qualquer interpretação possível aí. Vai ter sempre uma fórmula aqui nesse conjunto que vai ser falsa. É isso que significa ela ser insatisfatível. Quando eu faço a união, então, U união B, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de união, tá? Aqui está como o operador booleano, né? Mas na verdade é o símbolo de união. Tá? Isso aqui, na verdade, agora vai ser o quê? A1, A2, até AK, e aí incluindo também o B. Então, as mesmas interpretações que eu pegava aqui, que atribuíam a valor de verdade a essas fórmulas como falso, vão continuar atribuindo valor de verdade aqui como falso. Mesmo que essa fórmula B seja válida, mesmo que B seja válida, ou seja, uma tautologia, né, válida, a gente ainda vai ter essas fórmulas aqui sendo falsas, pelo menos uma delas sendo falsa, que é o suficiente para tornar esse cara aqui insatisfatível. Tá? Se B não for falso, se B não for válida, então alguma das interpretações que tornavam esses caras aqui, um desses caras aqui como falso, né, vai tornar B como falso também, e ela vai continuar sendo insatisfatível. Tá? Então, deixa eu limpar aqui. Teorema 9.
Se U é insatisfatível e para algum índice I, AI é uma fórmula válida, então U menos AI é insatisfatível, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se U é insatisfatível, então, para toda interpretação, né, uma dessas fórmulas ela vai ser falsa. Tá? Isso não significa que todas as fórmulas têm que ser falsas para alguma interpretação. Significa que para toda interpretação, pelo menos uma das fórmulas tem que ser falsa. Né? Então, por exemplo, esse U ele tem essa fórmula aí. Ó. Ele tem, sei lá, U vai ser igual, de novo, A1, A2, AK. Vamos supor que AI, aqui no caso, é A2. Então, AI é A2. Então, essa fórmula A2 ela é válida. Tá? Ou seja, para toda interpretação ela é verdadeira. Mas como o U é insatisfatível, significa que para toda interpretação possível, ou A1, ou A3, ou qualquer outra fórmula aqui vai ser sempre falsa, vai ser falsa. Né? Essa fórmula aqui, A2, nunca vai ser falsa, mas não tem problema. Para todas as interpretações, alguma das outras vai ser falsa. E é por isso que o U é insatisfatível. Agora, se eu faço o U menos o A2, então agora eu tenho A1, A3, até AK. Isso não muda nada em relação à insatisfatibilidade desse novo conjunto de fórmulas, porque esse cara aqui ele era sempre verdadeiro. Então, ele nunca era falso. Não é essa fórmula que está tornando o conjunto insatisfatível. Tá? Porque ela é sempre verdadeira. Ela não influencia na insatisfatibilidade do conjunto U. Se ela não influencia, eu posso tirar ela e o conjunto resultante também vai ser insatisfatível. Beleza, pessoal?